É, O tema que eu vou tratar é a assinatura eletrônica de documentos e a medida provisória 983 de 2020. Essa medida provisória ela é recente, então ela começou a vigorar semana passada, no dia 17, e eu acho importante não só tratar da medida provisória, mas apesar da assinatura digital ser algo presente no nosso dia a dia, a gente falando de advogados ou de outros profissionais aí do ramo empresarial, é algo que já é corriqueiro no nosso dia a dia, eu acho importante estabelecer algumas premissas que vão auxiliar na compreensão, inclusive, do que a medida provisória propõe. Ela propõe uma classificação que mais adiante eu vou estabelecer ali a diferença, o que ela traz de novidade, mas eu acho importante estabelecer algumas premissas ali de funcionamento da tecnologia em si, para a gente entender como funciona e ficar mais claro a diferença entre as espécies de assinatura eletrônica. Aqui é um sumário de por onde a gente vai trafegar aí durante essa conversa. Eu vou buscar estabelecer alguns conceitos, vou traçar um paralelo entre a assinatura eletrônica e a assinatura digital, e aí eu já aproveito para introduzir e dizer que a assinatura eletrônica é o gênero de é um gênero do qual a assinatura digital é uma espécie. Vou tentar ilustrar como funcionam aí essas espécies de assinatura eletrônica, qual é o tratamento legal dentro da nossa legislação, quais são os dispositivos que tratam sobre o tema. Vou trazer alguns julgados aí de algumas questões que já foram submetidas ao judiciário e que a gente pode visualizar aí uma tendência de posicionamento. E vou falar da medida provisória em si. Primeiro, é importante frisar que a nossa legislação não estabelece um conceito lato sensu do que seria a assinatura eletrônica. Então, por isso que é feito, grande parte das pessoas não fazem a diferenciação do que seria uma assinatura digital e do que seria assinatura eletrônica, porque lá atrás, eu vou falar especificamente da medida provisória, a gente partiu do específico, que seria assinatura digital, estabeleceu o específico, e aí falou do geral, mas a gente não tem um conceito desse lato sensu do tema. O que é, ao meu ver, algo que é legal, não é algo prejudicial, porque a gente está falando de um assunto muito dinâmico que envolve tecnologia, e aí você criar um conceito estanque sobre o tema, você engessaria e tiraria o dinamismo que ele busca trazer justamente para as relações negociais. Esse conceito que eu trouxe é um conceito da legislação norte-americana e que eles buscaram conceituar o gênero assinatura eletrônica. Também não achei prejudicial porque ele é bem amplo. Então, ali ele abarcaria vários tipos de tecnologia, processos eletrônicos ou documentos que as partes utilizassem para poder formalizar um tipo de assinatura eletrônica. Então, olhando aqui, vendo o que a gente tem hoje, eu não vejo que nada ficaria fora ou que ele engessaria qualquer tecnologia utilizada, qualquer meio que é utilizado hoje. Então, lá, numa tradução livre, seria um som, um símbolo, um processo eletrônico associado, anexado, associado de maneira lógica a um contrato ou outro registro e executado e adotado por uma pessoa com o intuito de assinar o registro. É um conceito bem amplo, justamente para tentar abarcar todas as hipóteses utilizadas, já que a assinatura eletrônica ela tem um usa vários tipos de prova de autoria para sua efetivação. Também acho importante conceituar aqui o que seria criptografia. Porque a criptografia, em alguma medida, ela vai estar presente, ela vai estar presente nas assinaturas eletrônicas. E aqui, como eu vou tratar um paralelo específico da assinatura, eu vou tratar especificamente em alguns pontos da assinatura digital,
que é uma forma de assinatura que tem a criptografia como a sua pedra fundamental ali de funcionamento, eu acho importante também ter o conceito, trazer qual seria o conceito de criptografia. Então, a criptografia estuda os métodos para codificar uma mensagem de modo que só o seu destinatário legítimo consiga interpretá-la. Seria a arte dos códigos secretos. Então, a capacidade de você mandar uma mensagem, que um emissor emita uma mensagem, encaminha uma mensagem, e só aquele que é o destinatário legítimo, ele tem a capacidade de interpretá-la, porque essa mensagem vai estar codificada. Então, a ideia do conceito de criptografia associada aos meios de assinatura é trazer essa segurança de que só os envolvidos ali vão poder fazer alterações ou mexer em documentos ou entender uma eventual mensagem transmitida. Então, a assinatura eletrônica são todos os meios que permitem aos usuários assinarem os documentos virtualmente. E as assinaturas digitais são esses meios eletrônicos que usam sistemas de chaves simétricas e assimétricas, que são sistemas criptográficos utilizados para assinatura de documentos. Então, esses sistemas criptográficos de chaves simétricas e assimétricas, eles vão associar o documento a um usuário de maneira inequívoca. Eu preparei 2 slides de ilustração para demonstrar basicamente como funcionam esses sistemas de chaves simétricas e assimétricas. Já adiantando que o mais usual é o sistema de chaves assimétricas, que é esse certificado digital que a gente vê no nosso dia a dia. Que esse certificado digital nada mais é do que uma chave privada, que só o usuário tem acesso e que garante uma segurança enorme para as transações efetivadas por meio dele. Então, o sistema de chaves simétricas, que é o primeiro que eu vou utilizar, ele é menos usual porque ele não é tão operacional quanto o sistema de chaves assimétricas. Porque para você fazer uso de um sistema que faz uso de chaves simétricas, tanto o emissor de uma mensagem ou quem cria um documento, ele tem que ter acesso a uma chave privada, que vai ser utilizada para codificar um determinado documento. Esse documento ou texto cifrado vai ser transmitido, vai chegar a um destinatário, e aí a pessoa tem que ter essa mesma chave privada para decodificar ou checar a validade daquele documento ou daquele texto. Então, para que as pessoas tenham acesso à mesma chave, de alguma maneira ela vai ter que circular, e aí você circular uma chave que é algo que era para ser pessoal e seguro, pode em algum momento tornar frágil aí a operação, sem falar que você vai ter que ficar passando de um lado para o outro essa chave. Esse problema ele é resolvido e daí a maior utilização do sistema de chaves assimétricas, porque como ele funciona, esse sistema de chaves assimétricas? O usuário ele tem uma chave privada, que só ele tem acesso e só ele é o responsável pela guarda e pelo uso. Claro. Aguarda um minutinho que não mudou aqui o slide ainda. Pronto, agora foi. Foi? Então vamos lá. O sistema de chaves assimétricas, ele basicamente funciona com o usuário tendo a sua chave, ele é responsável pela guarda e uso, e uma outra chave pública que é de conhecimento geral. E como funciona essa questão de chave pública ou chave privada? A chave privada ela vai ser emitida por uma instituição, e aí eu vou falar um pouco como funciona no nosso caso. No nosso caso, ela é emitida pela ICP, que é o Instituto de Chaves Públicas, que é um órgão que está subordinado ao Instituto de Tecnologia. Então, ali dentro da esfera governamental, ele está inserido ali, e esse órgão ele é responsável pela emissão dessas chaves privadas que os usuários vão utilizar nas transações. E por que ela é mais segura? Quem já fez a emissão dessas chaves privadas sabe que é necessário que você compareça pessoalmente, você apresente documentos, você prove que você é você, de maneira que vai ficar cadastrado lá no banco de dados que essa chave entregue a essa pessoa, pertence à pessoa tal, com CPF tal, com documento. Então, vai ter um registro fidedigno
numa base de um órgão governamental de que essa pessoa é essa pessoa. Então, a pessoa vai utilizar a sua chave privada, e aí, vinculada a essa chave privada, vai ter uma chave pública que está no banco de dados desse órgão responsável pela emissão da chave privada. De modo que a pessoa vai fazer a criptografia com a sua chave privada, então só ela vai poder criptografar uma mensagem, e para a pessoa checar, aferir a validade, vai ter uma chave para o destinatário, ele vai ter acesso a um banco público de chaves que vai estar associado às chaves privadas. Então, basicamente é isso. Eu não vou precisar sempre passar para o destinatário uma chave. Ele consegue, através de um banco de dados de um terceiro, que confere credibilidade às operações, checar a veracidade das informações. Então, em relação à assinatura digital, ela vai funcionar basicamente dessa forma. Então, a maior segurança que a assinatura digital transmite é basicamente por isso, porque ela é feita por certificado digital, emitido, via de regra, emitido por um órgão que tá submetido às regras do governo e que existe um controle maior e tem mais requisitos ali de validação para emissão que garantem essa maior confiabilidade. E a lei, quando ela vai tratar isso, diante desses requisitos que ela estabelece para emissão, ela confere a essa espécie de assinatura um peso maior. Então, a assinatura digital, ela está equiparada à assinatura tradicional. Só para fazer uma parte aqui, Claro, fica à vontade. Se me permite, só para lembrar os conceitos de que a assinatura eletrônica é o gênero do qual a assinatura digital é a espécie. A assinatura eletrônica é todo qualquer meio eletrônico por meio do qual você vai assinar um documento ou buscar dar a ele reconhecimento de autoria para que o consentimento seja expressado de forma eletrônica. E o que a legislação chamou de assinatura digital é essa por meio de certificado digital com certificação pela ICP-BR, que aí é reconhecido como se fosse uma assinatura, praticamente como se fosse uma assinatura física, e uma presunção de autoria e de segurança do documento muito maior do que a eletrônica. Então, voltando para a questão das assinaturas eletrônicas, existem as plataformas que o Edgar agora vai explorar um pouco. Exatamente. Como a assinatura eletrônica é um gênero, existem várias formas de assinar eletronicamente um documento. E aí é baseado nisso que surgiram, e hoje em dia é comum e arraigado na prática empresarial, está no dia a dia das empresas ou das pessoas que fazem negócios, ou do dia a dia, assinatura de contratos de locação, etc., a assinatura eletrônica por meio de plataformas eletrônicas. O que seriam essas plataformas eletrônicas? São empresas que oferecem como solução a assinatura eletrônica de documentos. Então, a empresa coloca à disposição dos usuários que contratam esses serviços a coleta de evidências que permitem que as pessoas façam essa assinatura eletrônica de maneira que os documentos se mantenha preservada a integridade e a autenticidade de documentos e assinaturas ali postas. Então, como que basicamente funcionam os serviços ofertados por essas empresas? Eu coloquei aqui as empresas que a gente costuma mais ver no nosso trato diário ali em relação à assinatura de documentos. São empresas que basicamente oferecem ali o mesmo serviço, tem uma variação ali de método de atuação, mas a ideia, o racional utilizado por elas é a mesma. Então, elas colocam à disposição uma plataforma na qual as partes submetem documentos, então as partes podem fazer o upload de documentos, e aí os usuários vão acessar e, com base no sistema próprio dessas plataformas, vão fazer a assinatura dos documentos. E como é feita essa assinatura? As plataformas cruzam diversas evidências coletadas, então elas exigem o cadastro prévio do usuário e coletam diversas evidências que eles chamam de prova de autoria, eu vou tratar especificamente,
para poder fazer esse cruzamento de dados e aí trazer essa segurança que o certificado digital traz com todas as suas exigências para emissão, mas de uma maneira mais ágil. Então, para o dia a dia empresarial, se mostra uma solução muito efetiva e utilizada. Já está arraigada, enraizada aí na prática do dia a dia das empresas, justamente pela efetividade e agilidade que ela traz, que essas plataformas trazem. Como meios de prova de autoria, as empresas exigem o cadastramento prévio o cadastro prévio do usuário que vai acessar. Esse cadastro, via de regra, ele exige e-mail, que você forneça número de celular, que você faça algum tipo de confirmação. Quando após o documento ser submetido a uma plataforma eletrônica, e iniciado um fluxo, vou falar do fluxo de assinaturas. Então, esses são os requisitos que, após a conclusão de um negócio, ou de um contrato, ou assinatura de documentos, em que alguma medida as plataformas podem utilizar. Então, eles podem ser utilizados individualmente ou em conjunto. Então, qual é a vantagem? Em via de regra, eles são utilizados em conjunto, porque quanto mais itens desse eu tiver presente em uma operação, maior vai ser a segurança que ele vai conferir. Então, um contrato assinado, que eu tiver lá a informação que o contrato foi assinado, o usuário acessou numa data específica, com seu login e senha, foi encaminhado um e-mail de confirmação, foi encaminhado um SMS, o contrato foi bloqueado. Quando a gente utiliza essa expressão timestamp, é um carimbo, é um marco temporal estampado no documento, que não vai poder ser alterado, e aí vai ser como a ideia de um carimbo normal, que aquele documento, ele confere com a informação que está ali. Pede confirmação fotográfica da pessoa que está acessando a plataforma, confirmação por voz, a utilização de token. Então, seria aí um certificado, mas não um certificado, um token ou um certificado não emitido pela ICP. Ele cruza endereço de IP, geolocalização e faz uso também de WhatsApp, sendo que em muitos casos o próprio documento é encaminhado via WhatsApp, você acessa o documento a partir dali, você faz acesso pelo próprio WhatsApp na plataforma que você está fazendo uso. Então, aqui é mais ou menos como funciona um ciclo aí de assinatura de um documento. Esse é um caso recente, inclusive, que eu trabalhei, de um contrato que foi negociado e depois partiu para assinatura. Então, para poder ilustrar como funciona na prática, como que eu vou aferir ali a autenticidade do documento pós-assinatura? Você percebe que ele vai vir como um documento assinado digitalmente, que está presente ali naquele documento, tem uma assinatura vinculada a ele. E aqui é uma assinatura feita pelo DocSign. Você tem um número específico da plataforma, e além disso, você tem ele é emitido ao final um certificado de conclusão, e aí é feito um resumo de toda a operação. Qual usuário que assinou, em que dia, em que área, a assinatura do usuário ao lado, qual foi o IP, e aí a partir desse IP, é possível puxar outras informações. Então, quando a gente traz ali aquelas diversas provas de autoria, através desse relatório que a plataforma disponibiliza, você pode chegar naquelas informações, dependendo do que é utilizado em si, efetivamente, aliás. Em relação ao tratamento legal, como eu já contei, a gente pode citar... um pouquinho que ainda não passou o slide aqui para as pessoas. Pronto, agora passou. Tá bom. Vamos lá. Em relação ao tratamento legal, a gente pode citar como marco de tratamento sobre o tema a MP 2200 do ano de 2001, e que foi a medida provisória que instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então, com a instituição da ICP Brasil, ela autorizou a utilização da assinatura digital
Então, ela tratou especificamente sobre a assinatura digital e sobre a certificação digital e sobre como seria instituída a ICP, e deixou um pouco a margem, não a margem, ela previu, mas ela previu de uma maneira muito genérica as assinaturas eletrônicas. Então, no artigo 10º, o parágrafo 2º, ela possibilitou, ela falou assim, olha, nós vamos ter a assinatura de um meio de assinatura digital. Vai se operar por meio de certificado digital, a gente vai ter uma base de dados, para emitir vai precisar apresentar isso, isso e isso, mas nada obsta que as partes optem por utilizar outros meios de assinatura eletrônica. Então, prestigiando aí a autonomia da vontade das partes, a lei, ela previu que as partes poderiam optar por outros meios. E aí as plataformas eletrônicas que eu acabei de mencionar, elas são esses outros meios. Então é por isso que é esse mundo gigantesco, porque a autonomia da vontade, ela vai encontrar limite ali na lei, mas fora isso, as partes podem pactuar a maneira que se sentir mais seguro para poder celebrar os seus negócios. Ed, até deixa eu fazer uma parte aqui também, Claro. que a gente deu ênfase às plataformas de assinatura eletrônica, mas como você estava falando, as partes podem livremente pactuar como vai ser feita essa assinatura, desde que elas contratem, que pode ser, as aprovações serão feitas por meio de um e-mail específico, por exemplo. Isso é válido, né, o que vai garantir a autoria. Como vai ser garantida a integridade do documento? Pode se garantir pelos documentos anexados a esse e-mail, se estiver em formato PDF ou algum outro formato que dificulte ou impeça a sua alteração. Então, a liberdade é muito grande. A ênfase nas plataformas é porque elas estão sendo muito utilizadas, estão disseminadas, e como o Edgar falou, elas têm vários quesitos, vários pontos que incrementam a segurança de, por exemplo, um simples e-mail, porque há diversas outras formas de controle, tanto da autoria quanto de garantia de integridade no documento. É nesse sentido que vai a MP, a Lei da Liberdade Econômica, também. A gente dá ênfase em relação a utilização das plataformas eletrônicas, como eu disse, as partes têm autonomia para pactuar o que elas acharem melhor, observando as limitações legais. Mas o que essa questão, a ênfase nas plataformas é justamente pela presença corriqueira no dia a dia e como elas estão aparecendo aí, estão cada vez mais disseminadas. E aí é um conceito, um movimento quase que social. Você vê um movimento econômico ou no mundo dos negócios da utilização de software como serviço. Então, são empresas, você transfere, você contrata um terceiro que tem aquela expertise, que ela vai te dar uma ferramenta melhor do que eu simplesmente pactuar que vai ser aprovação por e-mail. Então, as empresas colocam à disposição, assim como a Amazon coloca o seu servidor à disposição, as pessoas podem contratar. Essas empresas trazem, que tem uma aptidão técnica, uma expertise técnica muito maior, colocam as suas ferramentas à disposição para que as partes façam uso disso. Então, eu acho que o conceito e a ideia de lidar é justamente por estar extremamente arraigado. É só por isso, mas fazendo, sim, essa parte de que as partes têm a liberdade para poder pactuar e contratar de uma forma diferente. E a lei de liberdade econômica, ela é importante também, é importante a gente mencioná-la, porque ela é de 2019 e ela veio para falar muita coisa que já estava escrito em outros lugares. Mas ela diz, olha, se as partes pactuarem, elas podem pactuar o que elas acharem que podem pactuar, observar das limitações que existem, é claro, mas, e também ela tratou especificamente sobre esses documentos particulares. Então, se as partes entenderem que podem elegerem um meio para comprovar a autoria e a integridade do documento, elas podem fazer isso. Então, esse tema foi objeto também da Lei de Liberdade Econômica. Também, e aí, já entrando na MP, a MP 983, ela vem justamente para poder afinar esse entendimento a respeito da assinatura eletrônica.
Então, ela trata especificamente do que era até um óbice em muitos casos, da aceitação e da própria utilização interna de documentos assinados eletronicamente por entes públicos e os órgãos ali da administração pública. Então, ela fala especificamente que a MP ela serve para regular a comunicação interna dos entes públicos, então, entre si, estados, municípios e os seus órgãos ali de funcionamento, e também a comunicação desses entes com as pessoas, sejam as pessoas naturais ou as pessoas jurídicas, as empresas. Então, ele busca ali dar uma segurança jurídica e segurança para quem está atrás do balcão para poder utilizar esse tipo de documentação. E aí, ele estabeleceu 3 níveis de assinatura eletrônica. Assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. Eu vou tratar especificamente de cada um desses níveis, mas eu queria só pontuar em relação à competência regulatória. Vai ter um decreto, quando foi noticiada a SMP, ela já veio com a notícia de que haveria um decreto em âmbito nacional para sua regulamentação, sem prejuízo como aqui eu falo que a competência delegada aos próprios entes, pode ser que em âmbito estadual ou municipal tenha algum tipo de regulamentação diferente, então vale ficar ligado e como isso aí vai se desenrolar. Mas é delegado aos próprios entes e em âmbito nacional vai ter um decreto para regulamentá-lo. Então, aqui é o nível, eu fiz um escalonamento de acordo com o nível, a simples, a avançada, a qualificada, e aí a própria lei, ela prevê qual vai ser a utilização. Então, para simples, ela fala assim, para comunicações que não envolvam informações sigilosas. E aí, o que seriam informações sigilosas? Acho que foi só o microfone ligado, vamos lá. Informações sigilosas, tudo que eu acompanhei, a lei não traz especificamente qual é o conceito, mas pelo que eu acompanhei, o entendimento que está se formando seria o conceito da Lei de Acesso à Informação. Então, o conceito do artigo 4º. Então, para classificar a informação sigilosa, a gente utilizaria aí o limitador para a comunicação para assinatura eletrônica simples, seria esse conceito de informação sigilosa. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Então, o que vai ser explorado vai ser esse conceito de informação sigilosa previsto na Lei de Acesso à Informação. Além de estabelecer o caso em que vai ser utilizado, a lei também trata quais são os requisitos mínimos. Então, apesar dela delegar para os entes essa competência, ela fala, olha, você vai ter essa competência, mas você vai ter que observar alguns requisitos mínimos. Então, na assinatura simples, quais seriam esses requisitos mínimos? Identificação do usuário, associando ou anexando dados a outros dados em formato eletrônico. Na minha visão, a lei não traz exemplo, mas para poder materializar o que seria. Para mim, um exemplo claro seria a assinatura de e-mail. Então, eu posso mandar um e-mail, no final eu me identifico, eu estou associando o dado, a comunicação que eu estou estabelecendo com o órgão por um e-mail eletrônico, que tem outros dados meu associado, e de forma que ele consegue fazer esse link. Em relação à assinatura eletrônica avançada, para interações que contenham informações classificadas como sigilosas. Então, qual é o requisito mínimo para utilizar uma assinatura eletrônica avançada? Ela deve ser associada ao seu usuário de maneira inequívoca. Então, não deve ser dúvida de quem está assinando aquele documento é aquela pessoa que está identificada, utilizando dados cujo signatário pode operar com controle exclusivo, sendo detectável qualquer modificação posterior. Aqui eu trouxe o exemplo de plataformas eletrônicas justamente por isso, porque as ferramentas oferecidas, elas
por esses meios permitem que o usuário assine, bloqueie o documento, identifique eventuais alterações de acordo com o marco temporal ali do documento e o workflow de assinaturas estabelecido. Então, você consegue identificar qual é a modificação e quando a modificação. Então, para mim, o conceito de assinatura eletrônica oferecido pelos diversos meios ali que a gente vê no dia a dia, ele se aplicaria aqui, justamente nessa assinatura eletrônica avançada. E a assinatura eletrônica qualificada seria nada... Oi? Só uma parte aqui, também nessa assinatura avançada, são os próprios sistemas dos órgãos públicos que não tenham assinatura por certificação no ICP. Muitos desses órgãos têm seus próprios sistemas, e as assinaturas feitas dentro do ambiente, sendo possível a identificação da pessoa e as modificações nos documentos que foram por elas assinados, também são válidos. Isso aí também pode imprimir uma dinâmica muito grande na relação das pessoas, redução da burocracia, né? Acho que é um movimento muito importante, muito bom. Sim. Pois não, siga, Ed. E em relação à qualificada, ela nada mais é do que a nossa conhecida assinatura por certificado digital. Então, já obedecendo todos os outros requisitos, ela pode, por ser mais segura, é claro, aí é uma questão lógica, pode ser utilizada para os outros dois casos. Então, para os níveis aqui, para os casos de utilização da assinatura simples e avançada, se eu tiver uma assinatura qualificada, obviamente eu vou estar cumprindo os requisitos. Então, ela vai ser admitida em toda e qualquer comunicação, e ela é obrigatória, por exemplo, nos atos de transferência de registro de imóveis, ou naqueles assinados pelo titular de órgão ou poder, o chefe do executivo, o chefe do legislativo, etc. Aqui eu chamo a atenção em relação à assinatura qualificada, que parece simples, mas eu li alguns, eu estava lendo sobre o tema e estava dando uma olhada. Em maio, saiu um provimento do CNJ que tratava sobre a possibilidade dos tabelionatos fazer o uso de certificados digitais. Então, era emitido pela própria associação ali do tabelionato, os próprios tabeliães emitiam um certificado que era utilizado nas assinaturas. E aí, a medida provisória, ela é conflitante, e aí ela suprime essa previsão que permitia algo mais brando, na medida que ela estabelece expressamente que para transferência de imóvel você precisa ter uma assinatura qualificada, que é a que se opera pelo certificado digital. Aqui, só para poder, tratando e aí já saindo um pouco especificamente da questão da MP, mas que não deixa de tratar da assinatura eletrônica, eu fiz um quadro comparativo para poder tratar um pouquinho das diferenças, e aí trazendo até um pouco da nossa experiência do dia a dia, em que caso seria mais plausível utilizar um ou outro meio. Além das características de como se formaliza a própria operação, mas na utilização prática mesmo, como isso, qual seria o ideal, não o ideal, mas o recomendável. Então, a assinatura digital se opera por meio de certificado digital. A assinatura eletrônica, ela vai se operar eletronicamente, e aí por diversos fatores que podem ser utilizados de maneira individualizada ou combinada. Como prova de autoria, você não precisa, você assinando eletronicamente ou digitalmente, você fazendo a assinatura digital pelo certificado, com o certificado digital, você não precisa provar a autoria, pois ela equivale a uma assinatura de próprio punho. O próprio MP estabelece isso aí expressamente. Já a assinatura eletrônica, a MP, quando vai tratar, ela fala, desde que garanta o meio utilizado, ele garanta a autoria e integridade do documento. Então, essas evidências coletadas na formalização, elas são indispensáveis para você ter um documento seguro ali na frente.
A forma de assinatura. Outro ponto extremamente importante em relação à assinatura eletrônica de documentos é que necessariamente deve existir a aceitação prévia das partes envolvidas. Então, as partes têm que falar, olha, eu estou celebrando esse negócio aqui, ele vai ser assinado eletronicamente, a gente vai utilizar a plataforma XPTO, vamos utilizar, e que vai formalizar a nossa negociação, o nosso contrato, o nosso termo de acordo, enfim, o qual seja o documento ali tratado na questão. Qual é a recomendação de utilização? Para os casos que você precise de maior segurança jurídica, que você tem um risco muito grande envolvido, que você tenha valores significativos envolvidos e também questões de compliance, então você tenha que atender normas de compliance que necessariamente você precisa comprovar de maneira inequívoca que o signatário daquele documento é a pessoa que está ali posta, recomenda-se que utilize a assinatura via certificado digital. E até as plataformas, que é algo também extremamente difundido, na relação empresarial, da negociação entre empresas, as empresas, via de regra, têm, é algo que não é uma dificuldade, e ela vai trazer mais segurança para as partes envolvidas. Mas, sem prejuízo, as partes têm liberdade de utilizar um meio mais ágil e menos burocrático e menos custoso também, como muitas vezes se aparenta ser as plataformas eletrônicas ou um outro meio de assinatura eletrônica ou assinatura no ambiente eletrônico, enfim. Documentos, então, recomenda-se para casos que envolvam documentos de menor risco, signatários que não tenham certificado digital, que é óbvio, contratos menos expressivos e documentos internos que demandem mera aprovação, que é algo que parece não tão importante, mas é algo que toma um tempo no dia a dia e na rotina de quem precisa aprovar e assinar esse tipo de documento, é algo muito corriqueiro e é uma demanda grande. Então, esses meios oferecidos, eles são muito interessantes para você fazer o tracking de documentos e pela agilidade para a assinatura em si. Recomendações para celebração. Em relação à assinatura digital, não existe uma recomendação específica, haja vista a equivalência dela à assinatura tradicional. Em relação à assinatura eletrônica, se a gente estiver falando de contratos, recomenda-se que o documento contenha uma cláusula específica dispondo sobre a assinatura eletrônica e mais, contendo, se o título for reconhecendo a eficácia do documento, que vão utilizar, fazer meio de um método de assinatura eletrônica, e mais, a inclusão de duas, para os casos que a gente não estiver falando de um título executivo especificamente, a indicação prévia para a constituição de título executivo de duas testemunhas ali no workflow de assinaturas, justamente para afastar qualquer alegação em relação à falta delas se esse documento for levado a juízo. Uma coisa que também acho que é importante a gente anotar aqui é que a indicação de testemunha, se o documento está sendo assinado por ICP, também é importante colocar as testemunhas, né? Se você quer que seja um documento, um título extrajudicial, um executivo extrajudicial, que seja assinado pelo devedor, duas testemunhas, é fundamental, inclusive se a assinatura for pelo ICP, que tenha as duas testemunhas. São instrumentais, mas que para a formalização do título são importantes. Inclusive, como esses julgados aí chamam a atenção, não é, Ed? Isso, exatamente. Aí já pegando gancho aí no seu comentário, essa questão das testemunhas, ela é discutida nesses julgados do STJ, que a gente trouxe para vocês a título de amostragem de incidência do tema nos tribunais superiores. Então, nesses julgados que nós trouxemos,
o que discutia-se? Eram títulos assinados por certificado digital sem a presença de testemunhas. E aí, quando a discussão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, qual foi a decisão? Ele decidiu no sentido de que, em que pese a falta das testemunhas instrumentais, considerando que o título está submetido a uma autoridade certificadora para fazer a validação da assinatura, a própria autoridade certificadora cumpriria esse papel instrumental das testemunhas. Então, consubstanciando esse documento, um título executivo judicial rígido e eficaz. Em relação aos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo... Só para pontuar, né, que o 892.232 é no sentido contrário. Ele diz que, não obstante assinado pelo ICP, é necessário a assinatura de testemunhas. Depois, no 495.920, o mesmo, o Paulo de Tarso Severino, ele julgou os dois. E julgou diferente nas duas decisões. Na outra, ele fala que não, o ICP substituiria a assinatura das duas testemunhas. Mas hoje, olhando para a questão do risco do negócio, já que se está assinando pelo ICP, coloca as duas testemunhas lá, não conte com a posição do STJ, né, de uma decisão que diz que o ICP substitui as testemunhas, porque há outras decisões do STJ em sentido contrário e nos tribunais estaduais, como essas do Tribunal de Justiça. Em relação aos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente pincelou só para pontuar casos em que os meios ali de prova de autoria, a discussão justamente era essa. Os meios de prova de autoria se mostravam eficazes para comprovar a integridade do documento e quem assinou o documento era a pessoa que assinou. O tribunal ele considerou que não poderia seguir ali com a execução daquele documento sem prejuízo da discussão e tocar a uma ação de cobrança para se verificar ali e apurar de uma outra forma se quem assinou é quem assinou e se o documento é íntegro realmente. A discussão também nesses julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo também é pela ausência de assinaturas de testemunhas, né, sobre a execuibilidade do documento ou não. Então, corrobora essa nossa recomendação de que sempre que você for fazer um documento com assinatura digital e CPBR, procure colocar as testemunhas se for necessário, né? Em contrato de locação são títulos executivos sem necessidade de testemunha. Então, caso não precisa, mas em regra é necessário. Então, a gente recomenda que se coloque. Acho que dos pontos aqui, acho que a gente está encaminhando para o final da exposição. Se você me deixar fazer algumas considerações. Fique à vontade. A assinatura do documento, de qualquer documento, né, em especial contratos, que eu acho que o foco aqui, ela vai implicar em diversas questões que podem discutir a validade e eficácia do contrato. Como o pressuposto de capacidade da parte. Você sabe se aquela parte assinou, ela é capaz. E para isso você precisa identificar a parte, para saber se ela tem legitimidade para praticar aquele ato. Ela vai representar o consentimento da parte, aquele negócio que está sendo estabelecido. Então, não só a autoria, a preservação da autoria é importante, quanto também a da integridade do documento, a impossibilidade ou dificuldade dele ser alterado, ou pelo menos que haja registro de alteração para que a pessoa possa se defender, né, de um documento que tenha sido assinado eletronicamente alterado posteriormente, em algum tipo de fraude. Então, dentro desse contexto, a assinatura digital por ICP, ela traz uma segurança muito grande, ao equiparar a assinatura de próprio punho das pessoas. Então, o que a gente tem recomendado segue esse tipo de
de assinatura, ela é praticamente, ela é muito difícil de ser questionada. Ela vai poder ser questionada como qualquer outra discussão de assinatura, de falsidade de assinatura, ou outra nesse sentido, mas com um ônus da prova muito grande e muito maior para quem está alegando a falsidade da assinatura. As assinaturas eletrônicas, que seja por plataforma ou por outro meio que tenha sido acordado pelas partes, aí ela demanda das partes interessadas que tenham que guardem consigo essas provas, esses elementos da, que demonstrem a autoria e a integridade do documento. Então, que demandaria que pode demandar uma discussão um pouco maior. Por isso que a gente recomenda a utilização desse tipo de assinatura para contratos que sejam menos estratégicos ou que se demande que tenha menor complexidade ou menor valor, ou que a necessidade de execução a rigor seja menor. Colocando isso em perspectiva, é um caminho que não tem volta, a gente identifica isso como um caminho que não tem volta. A MP 983, acho que vai nesse sentido, ela reforça esse caminho ao trazê-lo para os entes públicos e para os documentos públicos, que daí o que a gente tem mais interesse hoje são as questões dos atos públicos que sejam de autorização para negócios, aprovações e licenças, mas também para as escrituras públicas, né, que afinal os negócios imobiliários são praticamente todos vinculados a elas, com algumas poucas exceções. O provimento 100 do CNJ já tinha ido nesse sentido, mas muito voltado para atos públicos no momento de pandemia, enquanto essa MP, a 983, ela já é mais aberta e traçando um horizonte mais longo. Ela não está vinculada à pandemia, eu acho que ela foi provocada pela pandemia, mas ela não está aí única e exclusivamente para esse propósito. As considerações que eu queria colocar, Edgar, você gostaria de colocar mais alguma coisa antes da gente poder abrir para as perguntas e dúvidas dos participantes? De minha parte é isso. Eu já estava, era o meu último slide, e então eu fico à disposição a partir de agora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, fique à vontade, estamos à disposição. Bom, eu acho que não, Marcos. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, eu acho que não temos nenhuma pergunta, mas quem eventualmente tiver alguma dúvida, ficar com alguma dúvida, ou quiser ter acesso à apresentação, meus contatos estão aí, o meu, do Marcos, a gente está disponível para poder atendê-los, e eu agradeço imensamente pela participação de todos e pela disponibilidade em acessar e compartilhar conosco aí essa apresentação. Oi, Ed, chegou uma pergunta aqui. Chegou? Mariana, isso, Vamos ela lá. falou, em via de regra, é bom ter testemunha, mas não é necessário, é isso? Não é isso, Mariana. A gente tem decisões do Superior Tribunal de Justiça em dois sentidos. Uma que diz que, se for assinado pelo SP, não precisa de testemunhas para formar o título executivo extrajudicial, e tem outras que diz que precisa. Existem decisões do TJ de São Paulo que diz que precisa. Então, a gente recomenda que coloque, porque contar com uma decisão do STJ lá no final para arrumar a discussão sobre a execuibilidade do seu título por ter ou não assinatura de testemunha, acho que não vale a pena. É um risco muito grande. Gente, nossa recomendação é, tratando-se de título executivo extrajudicial, que demanda a assinatura de duas testemunhas pela lei, coloca as duas testemunhas lá, independentemente de ser assinatura digital, de ser PBR ou por assinatura eletrônica.
uma questão do TED. Normalmente, os representantes legais possuem certificado, porém, muitas vezes, as testemunhas não possuem. Neste caso, das testemunhas, podemos utilizar a forma digital por meio de portal, aí seria a assinatura eletrônica para as testemunhas e a digital para os representantes. Acredito que seja isso. Acho válido, acho que é um caminho, sim, porque a autoria e a integridade do documento vai estar pelo certificado digital, vai estar garantida pelas partes, a parte não vai poder discutir se o contrato é aquele ou não, e vai ter uma questão, acho que menor, sobre a integridade e a autoria das testemunhas, que como elas são testemunhas instrumentais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é uma solução interessante, menos custosa, que pode dar uma dinâmica interessante, tá? Eu acho que é válido, sim. Aqui um questionamento da doutora Silvana Moreno sobre se os instrumentos de procuração que as empresas precisam apresentar aos bancos anualmente podem ser assinados de forma digital. Por ICPBR, sim, ele substitui a assinatura de própria mão. Não tem por que o banco recusar essa assinatura, uma procuração assinada dessa forma. É uma questão da Fernanda, se recomenda-se inserir cláusula no contrato de que as partes concordam com a assinatura eletrônica, para diminuir o risco de discussão no judiciário. A assinatura digital e a assinatura eletrônica, como a gente separou aí na apresentação, a assinatura digital, que é aquela por ICPBR, que é certificada pelo certificado digital, essa você não precisa ter no contrato uma cláusula específica dizendo que ele vai ser assinado por ICPBR e que as partes consideram válida. Ela é presumida válida, a lei presume ela como válida. As assinaturas eletrônicas, seja por meio das plataformas, DocSign ou essas semelhantes ou outros meios, aí sim é necessário que contenha uma cláusula constando que vai ser assinado por meio de assinatura eletrônica. E aí, de preferência, já fala que vai ser assinatura eletrônica pela plataforma X, Y, Z, ou a plataforma que você vai escolher, como vai ser dada essa assinatura, se você já tem o fluxo desse portal, como é que ele é feito, vai receber um e-mail, aí clica no e-mail, depois você faz a assinatura dentro do portal e recebe as confirmações por e-mail. É interessante colocar de forma sintética, eu acho que é válido, é importante, mas se a assinatura eletrônica é obrigatório que contenha a cláusula das partes concordando com essa modalidade de assinatura. Se ela é digital, por certificado digital, CPBR, não precisa. É uma questão da Laisa também, que pergunta se existe um local de validação se a assinatura foi efetuada através do certificado digital. O próprio documento, ele faz a indicação de que ali contém uma assinatura e quais são os dados dessa assinatura. Então, os dados do certificado, a autoridade emissora e quando ela foi feita e desde quando o documento teve alguma alteração. Então, se você clicar no documento, ali mostra qual é o histórico do documento de assinatura e a origem do certificado. Em tese, isso daí estaria disponível na própria ICP, na base da ICP. Mas eu ainda não consegui localizar, eu confesso que eu estava fazendo esse caminho de buscar lá dentro para fazer a vinculação e se tem disponível para quem quiser acessar, fazer a vinculação da informação que está no documento com a base de dados do ICP. A Laisa, eu posso compartilhar com você, Laisa, assim que eu conseguir, uma informação mais específica. Mas de baixo pronto, o próprio documento ele oferece informações a respeito do certificado de quem assinou e qual é o certificado que foi utilizado, se ele está válido ou não, quando foi e qual é a autoridade emissora. Não, mas existe a validação desses certificados, sim. Depois a gente pode colocar os links no LinkedIn, Ed.
Sim, sim. Pode ser A Laisa eu falo para todo mundo. porque eu a conheço pessoalmente, eu posso Claro. compartilhar, mas a gente sem prejuízo da gente divulgar também a todos. Então, uma outra questão aqui foi sobre se somente uma das partes possui o certificado do ICP. Bom, somente uma das pessoas possui o certificado do ICP, a assinatura que vai ter segurança vai ser a dessa parte. A da outra pode ser, se for por uma assinatura eletrônica, ela vai estar mais sujeita a questionamento e a prova de que todos os cuidados foram tomados, da certificação da autoria e da integridade do documento, ficam mais... é um pouco mais pesado, é um pouco mais difícil. As partes vão ter que fazer essa prova se for questionado. Então, se você está assinando com o ICP e a outra parte não, tem que avaliar o risco desse negócio para você ter que ser exigido judicialmente, você ter que entrar nessa discussão. E, assim, eu acho que hoje você tem um pouco essa situação, né? Algumas partes têm certificado digital e outras não. Mas acho que a tendência é que todos tenham, né? Conforme o tempo vai passando, daqui a pouco todo mundo vai ter, inclusive porque muitas obrigações começam a ser só aceitas quando submetidas de forma eletrônica. Mas importante frisar que cada vez mais avança-se para uma condição de segurança para assinatura, cada vez mais, as assinaturas eletrônicas estão cada vez mais seguras, na medida que eles acrescentam requisitos de validação como biometria, são dados pessoais que cruzados oferecem uma segurança gigantesca. Então, eu acho que a tendência de utilização ela é crescente e ela vai aumentar. Então, eu acho que esse paralelo de segurança é importante traçar, mas não é um óbice para a utilização. Acho que é importante frisar. Ótimo, acho que deu nosso tempo aqui, Ed. Deu. Então, eu queria finalmente agradecer aqui a presença de todos, a participação de todos foi ótima. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais questões, fiquem à vontade aí para colocar, para mandar nos nossos e-mails, tanto no meu quanto no do Edgar. Ou quem acessou pelo LinkedIn, pode colocar lá no LinkedIn a questão que a gente vai buscar responder e atender a todos. E estamos aí à disposição para vocês, agradecemos aí a atenção de todos, Ed, parabéns pela apresentação, eu gostei muito também. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos pela presença e participação. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite.